Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, de luz e de energia, e que as bênçãos do Mestre continuem a recair sobre cada um de nós. E que esse Mestre de amor possa mais uma vez orientar os nossos trabalhos, orientar os nossos tratamentos, orientar a nossa mente e orientar principalmente o nosso coração. Como ele fez há 2000 anos, numa das passagens mais exemplares, mais lógicas, mais claras que existe no Evangelho, porque o Mestre Jesus, ele tinha o hábito, o saudável hábito, de falar por parábolas. E ele pegava qualquer situação do momento, qualquer situação, de repente, que aparecia na frente dele, e de uma determinada situação, ele tirava o ensinamento, que para ele já nem era mais ensinamento, era uma lógica de vida, e ele colocava aquela situação para os discípulos, para aqueles que o seguiam, para aqueles que os ouviam, para que tirassem conclusões determinadas por aquela sensação que ele estava tendo no momento. Ou seja, o mestre ensinava através de fantasias, de pequenas historinhas. Mas uma das passagens de orientação, que é uma das passagens diretas, foi quando ele estava andando com os discípulos, ele estava andando numa estrada, e ele parou para pregar, para conversar com aqueles que estavam aguardando a sua palavra. E ele estava falando de bem-estar, estava falando de posses, estava falando do reino de Deus. Enquanto ele falava, chegou perto dele um rapaz, e era um rapaz muito rico, que tinha muito dinheiro, muitos bens materiais. E a oportunidade de falar com o mestre era rara. Era muito difícil você chegar perto do Mestre Jesus, porque onde ele estava, uma multidão o envolvia. A gente até conhece a história da mulher que tinha um problema de saúde e que não conseguia falar com o Mestre Jesus. Ela simplesmente tocou na túnica do Mestre, de tão difícil que era. Mesmo porque o Mestre era muito assediado, e os apóstolos e aqueles que o seguiam diretamente tentavam conter um pouco a multidão que ficava enlouquecida e que queria chegar até perto do Mestre Jesus. Mas esse rapaz, que ele era muito rico, talvez até por isso ele tenha conseguido chegar tão perto do Mestre Jesus, e porque ele merecia receber a lição que mereceu, ele chegou para o Mestre e ouviu o Mestre falando do reino de Deus, o reino do meu Pai. E ele falou o seguinte: meu bom Senhor, o que preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus foi muito lógico, muito claro. Primeiro falou o seguinte: por que você me chama de bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Bom é Deus. Mas, se quiseres ter a vida eterna, se quiseres entrar no reino de meu Pai, respeite os meus mandamentos, os meus ensinamentos. E o jovem falou: mas quais ensinamentos, quais mandamentos? E ele elencou: amarás a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a si mesmo, não matarás, não roubarás, honrará vosso pai e vossa mãe. O rapaz olhou para o Mestre Jesus e falou assim: bom, mas isso eu já faço, então está fácil. Jesus falou: então tá bom, se já fazes isso, faça o seguinte, volta à sua casa, pega tudo que tem, vende, dá o dinheiro aos pobres e me segue. Aí a coisa ficou preta. Aí ele pensou duas vezes, ele tinha muitos bens materiais, tinha muita abundância na matéria. Aí ele pensou, foi saindo devagarinho, foi se afastando e foi embora. Nisso, Jesus olhou para os discípulos, para aqueles que o seguiam, e foi nessa passagem que ele falou que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, o Deus da riqueza. E completou dizendo assim, que seria muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí a gente lê essa parábola, lê essa passagem e fala o seguinte: será que Jesus quis dizer isso mesmo? Ou será que Jesus quis montar uma parábola para que a gente entendesse daqui a um tempo, conforme a nossa evolução? Então, quando Jesus colocou naquela situação, naquele momento, vá, vende o que tem e dá aos pobres, a gente fica pensando no hoje em dia, né? Porque se para entrar no reino de Deus, a gente tem que pegar todos os nossos bens, vender, dar para terceiros, nós vamos virar mendigos. Se der tudo o que tem, nós vamos virar mendigo e vamos seguir quem?
O que Jesus quis dizer naquela passagem é que o rico, aquele que tem bens materiais, o vender, o se desfazer daquilo que tem, não significava dar tudo, vender tudo, se livrar de tudo e virar um mendigo, que seria um peso para a própria sociedade. Então, a partir daí, apareceu a noção do desapego. Quando a gente fala em desapego, a gente tem que entender que o desapego envolve duas grandes situações: o apego à matéria e o apego às pessoas. É só isso que a gente tem no que se apegar, no que a gente pode se apegar. Ou alguma coisa material, ou a gente se apega às pessoas. A gente fala o meu carro, a minha casa, o meu vestido, a minha bolsa Louis Vuitton, não é isso que é chique, né? A gente fala o meu filho, a minha mulher, o meu. Então a gente tem uma sensação de posse enorme em cima das coisas que não nos pertencem. Por quê? Porque tudo que existe de matéria, tudo que existe de bens materiais na terra, não nos pertence. É um empréstimo que o Pai coloca nas nossas mãos para que cada um de nós, dependendo do ensinamento, dependendo da evolução, dependendo do entendimento, possa administrar aquele bem de acordo com a sua evolução. E se a gente começar a achar que é ruim ter bens materiais, se a gente achar que é pecado ter dinheiro, é pecado ter poder, a gente tem que pensar o inverso. Se não tivermos bens materiais, nós nos tornaríamos mendigos, não teríamos o que vestir, o que comer, como nos locomover. A riqueza não é pecado. Por quê? Porque se não fosse para a riqueza existir, Deus não teria feito esse empréstimo para alguns de nós. Por outro lado, se a riqueza existe, por que ora está nas mãos de um e ora está na mão de outro? A gente percebe pela própria evolução da humanidade, pela história da humanidade, que a riqueza material, ela muda de endereço. E a própria orientação espiritual diz que cada um de nós passará por essa experiência de ter muito e de não ter quase nada. Por que isso? Porque são provações colocadas à nossa frente para que a gente possa trabalhar diante de uma condição de muito material e diante de uma condição de pouca matéria, trabalhar valores totalmente diferentes. Então, Deus permite que essas riquezas materiais venham para as nossas mãos, para as mãos de alguns, para que essas pessoas, escolhidas como possuidoras dessas riquezas, aprendam ou evoluam valores diferentes daqueles que não têm essas mesmas riquezas materiais. Por exemplo, aquele que tem muito, que detém muita matéria, aquele que é rico, ele tem que trabalhar essa riqueza em benefício próprio. O que ele tem que fazer por ele, já que Deus colocou em suas mãos temporariamente um empréstimo material? Ora, ele precisa trabalhar essa riqueza em benefício próprio, lapidando valores, lapidando qualidades que ele está tendo a oportunidade de trabalhar. Então, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho muita riqueza, a sensação, a noção, a ideia de desapego vai vir de encontro com o meu desprendimento, com a minha abnegação, com o meu amor ao próximo. Ou seja, eu tenho que criar condições de valorizar qualidades que eu tenho, aproveitando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Se eu não tiver nada, se eu for um mendigo, se eu tiver poucos bens materiais ou quase nada, eu não vou ter que me preocupar em fazer distribuição de renda, porque eu não vou ter o que distribuir, mas eu posso distribuir amor, eu posso distribuir fé, eu posso distribuir resignação, eu posso distribuir caridade. Então Deus coloca nas mãos de uns muito, e Deus coloca nas mãos de outros pouco. Por que isso? Porque se Deus pegasse exatamente
todas as matérias do planeta, todas as matérias do mundo, dividisse exatamente igual e desse um pouquinho para cada um de nós, todos nós seríamos iguais em termos de bens materiais. Então, todos nós teríamos o mesmo apego àquela mesma quantidade de bens. Ora, se todos nós tivéssemos a mesma quantidade, lembram do plano cruzado, quando todo mundo ficou com R$50 na conta corrente? Aquilo lá, deu certo? Claro que não, lógico que não. Foi a única vez na vida que eu me senti rico, porque eu e o Antônio Hermínio de Moraes tínhamos R$50 na conta corrente. Então, todos estávamos no mesmo plano. Se isso se tornar uma constante, nós não vamos trabalhar o desapego, porque eu terei exatamente a mesma quantidade material que o meu vizinho, que o meu outro, que alguém muito longe daqui. Então, Deus provém cada um de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. E essa história de merecimento é merecimento de evolução. Por quê? Porque ser rico é uma prova muito maior, é uma situação muito mais difícil, é muito mais complicado ser rico do que ser pobre. Os tesouros que nós temos que angariar não são os tesouros da matéria, que nem o próprio corpo nos pertence. Nós temos que trabalhar aqueles tesouros do espírito, aqueles que ficam encravados dentro da nossa alma, que levaremos conosco. E quando chegarmos no mundo maior, na pátria maior, e nos perguntarem o que trazes de bom, não adianta, você não vai ter cartão de crédito no bolso. Não vai ter moeda, não vai ter joia, não vai ter nada. Vai ter somente aqueles valores emocionais, aqueles valores espirituais, aquelas experiências a quais você foi colocado em prova num planeta de provas e expiações. Então, aquele que tem muito e não praticou o desprendimento, não praticou a fé, não praticou a caridade, está perdendo tempo em ser rico. Aquele que tem pouco e fala mal de Deus, não acredita, blasfêmia, vai contra e critica a sua própria situação, maldiz da sua própria situação, também não evolui com aquela condição de pouca matéria. Em termos de ter bens, existem 4 tipos de situações. Existe primeiro aquele espírito rico e que é pobre. O espírito rico, que é pobre, é aquele que tem muito bem material e não utiliza esse bem material para crescer espiritualmente. Ele é rico na matéria e pobre no espírito. Existe aquele que é rico, ele tem os bens materiais e faz proveito dessa situação em benefício de terceiros. Então ele cresce espiritualmente. Ele é rico na matéria e é rico no espírito. Existe aquele pobre, que é o pobre rico. Ele não tem matéria. Muitas vezes ele não tem o pão para comer, a roupa para vestir. Mas ele crê em Deus, ele tem fé, ele tem resignação, ele tem tolerância, paciência. E ele cresce espiritualmente diante dessa condição. Então ele é um pobre, mas muito rico espiritualmente. E tem aquele que é pobre, pobre mesmo, né? Esse não tem jeito. É aquele que não tem nada e ainda fala mal de Deus, ainda critica, xinga e não quer melhorar. Aquele que não cresce materialmente, não tem nada na matéria e não aproveita essa oportunidade para crescer espiritualmente. Então, nós temos que entender que as condições que Deus nos dá, que tudo é um empréstimo compulsório do Pai para cada um de nós. E por que é compulsório? Porque nós vamos devolver na hora de voltar para casa. Não vamos levar nada de matéria. E essa matéria que está aqui, com certeza, não nos pertence. Nós só temos a posse. Porque com o nosso desencarne, o retorno à pátria maior, esses bens materiais ficarão. E não há garantia que numa outra encarnação você vai voltar e falar, não, esses bens são meus, eu deixei na outra encarnação, mas vim buscar. Isso não existe, não tem essa garantia. Vamos voltar em outras determinadas situações, colocando à prova outros valores que necessitamos apurar. Então, a lei do desapego
fala exatamente isso. Pega uma nota, um dinheiro qualquer, olha para ele e tenta descobrir quem é o dono de quem. Vitor Hugo já nos ensinou isso, que nós temos que ser os donos do dinheiro e não ele ser o nosso dono. Não é a matéria que determina o nosso comportamento, somos nós que determinamos o destino da matéria que está em nossas mãos. Por quê? Porque fora das oportunidades de caridade, fora das oportunidades de amor, não há salvação. Está no livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dinheiro não traz a felicidade, e muito menos como falam por aí. Claro que não, manda buscar. Isso é mentira, não manda não. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou jogar na loteria, eu quero ganhar na Mega Sena. Acumulou não sei o que na Mega Sena, vai dar não sei o que lá no jogo de bicho. Cuidado, tome muito cuidado, porque vai que você ganha. Vocês já pensaram nisso? Quantas histórias nós temos, quantos exemplos nós temos de pessoas que enriqueceram do dia para a noite e a vida se tornou uma tragédia. Quantas vezes levanta o orgulho, levanta a vaidade, a ambição, a ira, a revolta, a inveja. Existem vários casos de pessoas que ganharam na loteria e geralmente a mulher manda matar o cara, já viram isso? É melhor separar antes de começar a jogar na Mega Sena. Quantos casos? Ela ganha, a ex-mulher vai lá e manda matar o cara. Aí vem o outro, eles jogam em 10 naquele joguinho lá, um não entrou. Aí eles ganharam, mas ele quer. Aí dá briga. Quanta coisa! Então, a fortuna, o valor material nas mãos, é um problema para administrar. Porque você precisa mudar totalmente os seus valores. Se você não tem nada, você trabalha valores espirituais e, de repente, você tem muito, que você tem que mudar todos os seus valores emocionais e espirituais. E isso a gente não faz de uma hora para outra. Por isso que dá todo esse revertério. Aí você fala assim, mas o meu pai tem uma grande empresa, trabalhou muito e me deixou muito dinheiro, ou vai deixar muito dinheiro. Aí a gente fala, e essa fortuna que é transmitida? E essa fortuna hereditária? O que Deus diz disso? Deus provém a alguns para que trabalhem valores de acordo com aquilo que tem na mão. Se não for para os filhos trabalharem e passarem pelas mesmas provações, Deus tira essa fortuna. Quantas histórias nós temos de famílias abastadas, famílias ricas, que aí o patriarca, a matriarca desencarna, os filhos começam a se pegar entre si e acaba, dilapida todo o patrimônio, vai tudo embora e fica uma míngua. A gente vê isso várias vezes, vários exemplos. Por quê? Porque não é hora daqueles espíritos deterem uma fortuna material. Então Deus tira, Deus dá, Deus tira, mesmo porque pertence a Ele, não pertence a nós. Como eu disse, é um empréstimo compulsório. Havia um rapaz que tinha muito, muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro que não sabia mais o que fazer. Ele tinha tanto dinheiro que ele não tinha a felicidade plena. Ele não era totalmente feliz. E ele não sabia mais o que fazer para ser totalmente feliz, porque tudo que ele podia, ele comprava. Tudo que ele queria, ele tinha. Mas ele não tinha felicidade plena. De repente, ele ficou sabendo que em um país longe de onde ele morava, existia um cidadão, existia um senhor que desfrutava de uma felicidade plena. E ele falou, eu vou buscar, eu vou comprar essa felicidade, eu vou atrás dessa felicidade plena. Pegou um avião, fretou um jatinho, atravessou meio planeta, chegou perto de umas montanhas, andou, subiu, debaixo, perto de uma floresta, ele viu uma casinha de madeira, uma casinha branca, muito simples, com um cercadinho. Ele foi chegando perto, quando ele chegou perto da casinha, ele bateu na porta, mandaram ele entrar. Quando ele abriu a porta, ele viu um cômodo simples, com uma cama, uma mesinha,
uma vela, coisas básicas, simples. E um cidadão, um senhor, já de barbas brancas, cabelos brancos, sentado numa cadeira, sorridente, lendo um livro. O rapaz olhou para ele e falou, ué, você é isso aqui? Ele falou, entra, vem cá, entra aqui. Ele falou assim, mas você que desfruta de uma felicidade plena, aonde que estão os seus bens? Cadê as suas coisas? Ele falou assim, ué, cadê as suas coisas? E o sábio falou, você veio para cá sem nada? Aonde que estão todas as suas coisas? O rapaz falou para ele, não, eu vim aqui, eu estou de passagem. O sábio respondeu, eu também. Então, a gente tem que entender que a valorização da encarnação está naquilo em que podemos criar, naquilo em que podemos fazer, em tudo aquilo que temos condições de trabalhar em benefício próprio. Por que isso? Porque quando a gente se desapega, quando a gente não vira escravo da matéria, a gente tem mais tempo de trabalhar os nossos valores morais. E a gente vê exemplos de pessoas da humanidade que fizeram exatamente isso. Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa, Buda, Chico Xavier, Sai Baba. São pessoas que não têm a menor ligação com a matéria. E são pessoas que poderiam estar abastadas caso voltassem o seu foco dirigido para a obtenção de matéria. Chico psicografou mais de 400 livros. Quanto que isso daí rende em direito autoral? Quanto que isso daí daria de valor para as mãos do Chico Xavier? Qualquer um de nós, qualquer um aqui, que se propuser agora, hoje, a ler as obras de Chico, não vai ter tempo nessa encarnação. Nenhum de nós. Quem já leu, continua. Mas nenhum de nós vai conseguir ler todas as obras de Chico nessa encarnação. Por quê? Porque é um trabalho muito árduo. Você lê uma vez, quer ler duas, quer ler três. E ele fez mais de 400 e muitas vezes ele psicografava já no fim da vida e a editora não entendia a letra dele, porque ele estava mais velhinho. O que ele fazia? Ele psicografava, depois ele punha papel na máquina de escrever e datilografava aquilo que estava psicografado para mandar para a editora. Então são pessoas que colocaram o amor, a moral, a evolução espiritual acima de qualquer prendimento material. Como fazia Jesus, que nada tinha de matéria. Jesus entrou na cidade montado num burro. Jesus usava sandálias, muitas vezes feitas de madeira. A túnica de Jesus eram duas. Uma ele carregava e a outra ele usava. Ele trocava duas túnicas pregando. Então, são pessoas que têm tamanho desapego à matéria que seguem o exemplo e a orientação do Mestre Jesus. Madre Teresa de Calcutá nos diz isso diretamente quando ela fala que o desprendimento da matéria vem de encontro à nossa vida, porque viver é o prazer de poder servir. Só consegue servir aquele que tem algo para doar. E Madre Teresa conclui, mais uma vez, que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que somente oram. Por quê? Porque as pessoas têm frio, as pessoas têm sede, as pessoas têm fome, elas precisam comer, precisam se agasalhar. E se nós tivermos condições de trabalhar aquilo que temos em benefício do nosso irmão, nós temos obrigação de fazer. É nobre doar o que está sobrando, mas é cristão doar o que necessitamos. Se você tiver 15 blusas e der uma, é nobre. Se você der duas, é irmandade. Se você só tiver uma e tirar do corpo para doar, é cristão. Não vale agora na semana do frio
que essa semana está fazendo um frio terrível, você vai fazer uma limpeza no teu guarda-roupa e acha lá aquele agasalho roxo escrito Olimpíadas 86. Aí você fala, isso aqui não vai dar mais para usar, então eu vou doar. Aí você dá para a tua empregada e manda ela dar para alguém. Você fala assim, olha, leve isso daqui, se você não quiser, dá para alguém. Ou então você deixa na porta de casa, lá que você fala, uma hora vai passar alguém e vai levar isso daí. Existem maneiras e maneiras de doação. E quando a gente fala esmola, a gente tem que lembrar que o ato de dar é um ato de humildade. E aquele que dá tem que tomar cuidado para não ofender, não magoar quem está recebendo. Então a gente tem que aprender até a doar alguma coisa que está nos sobrando. E a gente vai aprender isso daí. Ou nessa, ou na próxima, ou alguma outra encarnação. Porque o pior entrave, o que mais atrapalha a nossa evolução espiritual é o apego à matéria. Muitos desencarnam e ficam rondando por aí porque não acreditam que deixaram aquela vida, deixaram aquela casa, largaram aquele automóvel, vai deixar as roupas aí. Existe muita ligação à matéria. E essa ligação é a pior condição que esbarra na nossa evolução espiritual. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque ter não é pecado, senão Deus não permitiria que a gente tivesse. Possuir é nobre, mas dividir é cristão. Então, que a gente possa ter esse desapego, praticar esse desapego, entendendo sempre as orientações dos espíritos superiores, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos orientam. No livro Caminhos, do Chico Xavier, Psicografia do Chico, pelas mãos de Emmanuel, tem uma passagem, tem uma mensagem que se chama desapego. E ele fala o seguinte: quantos de nós vivemos presos a grilhões inexistentes e invisíveis? Esse vive preso ao campo que comprou por milhões. Outro rendeu-se à fama que aniquila a sua vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro eterno de trevas. Se buscas a paz em Deus, desapega-te e ama. Emmanuel nos mandou essa mensagem, lembrando sempre que o maior atraso na nossa evolução é o apego à matéria. É a materialidade que herdamos e que trazemos durante toda essa encarnação. E estamos num planeta de provas e expiações, ainda ligados à matéria, para que a gente trabalhe esse desapego. E ainda, com a orientação de Emmanuel, eu encerro para que a gente tenha uma semana de amor, onde Emmanuel, através das mãos do Chico, na sua prece do amor, nos diz o seguinte: como estiveres, que Deus te guarde, como penses, que Deus te use, onde estejas, Deus te ilumine, por onde andas, que Deus te guie, e em todos os passos da tua vida, que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar cada um de nós e permitir que façamos dessa encarnação um momento de evolução. Que assim seja.